Hoje nós vamos responder a uma pergunta simples. Dá para parar de crescer a sua empresa, fazer ela crescer? Ou, se você não está crescendo, você está morrendo? Isso é verdade? Essa pergunta vem de um desafio que eu criei com 3 pessoas que trabalham comigo, de que eles têm que mandar um tema todos os dias para eu gravar um vídeo, e eu vou escolher um dos 3 temas para eu falar a respeito. E hoje nós vamos falar sobre isso, são 7 tópicos, e para eu conseguir abordar essa questão por todos os lados possíveis que eu penso, nós precisamos decidir se é verdade esse discurso que tem por aí no mercado de que a sua empresa é obrigada a crescer sem parar, ou se esse discurso é falso. Antes dos 7 pontos, eu preciso fazer uma introdução muito simples, que é a seguinte. O meu pai tem um negócio faz uns 40 anos, eu tenho 32, então é isso aí, deve fazer uns 40 anos. E o negócio dele não é um negócio que cresce indefinidamente. Ele trabalha com a minha mãe, são eles dois, faz pelo menos uns 25 anos, eu acho. Eles já tiveram uma secretária aqui, outra ali, mas nunca passou de uma pessoa a mais auxiliando. Secretária, estagiária, uma pessoa contratada, uma analista, enfim. Então foi uma empresa de no máximo 3 pessoas e que basicamente o tempo inteiro foi tocada por 2 pessoas. E o meu pai, eu posso dizer que ele é um cara próspero. Ele tem basicamente tudo que as pessoas aspiram ter. Feita essa introdução, como eu tenho um exemplo dentro de casa de alguém que conseguiu fazer um negócio que não precisou crescer indefinidamente, fica a questão na minha cabeça. De fato, precisamos crescer? Só que eu não vou responder só pela minha experiência empírica de um caso isolado. Meu pai pode ser uma exceção à regra. Então eu vou tentar trazer alguns pontos importantes. O primeiro ponto é a inflação. A inflação aumenta. Vamos supor, no mundo maravilhoso, que você só tivesse uma perda anual de 10% do valor do seu dinheiro. Então eu imagino o seguinte, se hoje eu compro algo com R$10 e ano que vem o meu dinheiro desvalorizou 10%, eu vou ter que pagar R$11 nessa mesma coisa, certo? Então aumentou R$1 aí. Se eu compro algo de R$100, ano que vem eu vou ter que pagar 110. Então, estou fazendo uma conta meio besta para quem entende de inflação, mas é só a título de exemplo aqui. Então veja, se em todo ano eu vou ter uma depreciação do meu dinheiro, eu não tenho que ganhar pelo menos esse algo a mais? Eu não tenho que pelo menos acompanhar a inflação? A resposta é depende. Depende de qual é o valor que você está faturando hoje e do que você fez com esse dinheiro, o que vai bater em outros tópicos. Mas a inflação gera uma pergunta por si só. Se eu penso isoladamente no fluxo de caixa do meu dinheiro, e aí a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre o fluxo e o caixa. Vamos considerar que todo o teu dinheiro ele está sempre no mesmo lugar, o que não é verdade para o empresário, que tem que ter dinheiro na pessoa jurídica e dinheiro na pessoa física. Vamos supor que o teu dinheiro está todo numa mesma caixinha. O fluxo é quanto entra e quanto sai toda hora, ou todo mês. Via de regra, a gente calcula isso mensalmente, para começar. E o caixa é quanto está lá parado. Então, se eu penso só em fluxo de caixa, de fato, eu preciso acompanhar a inflação e isso obriga o meu negócio a faturar, no mínimo, o mesmo valor da inflação todo ano. Então, eu tenho que ter um pequeno crescimento anual, eu não posso parar de crescer ou ferrou. Se eu esqueço o fluxo de caixa e considero o caixa, eu percebo que, uma vez que eu tenho um certo volume de caixa, o caixa pode estar investido, o investimento pode me gerar um determinado rendimento que ele sozinho já consegue suprir a inflação e eu posso arcar com uma perda inflacionária todo ano. Tem um grilo em algum lugar aqui, não é um grilo, fica fazendo esse barulho aqui o tempo inteiro à noite, tá? Mas eu espero que você esteja ouvindo. Primeiro ponto é esse, a inflação pode ser um problema? Ela pode ser um problema se você estiver sempre no limite do faturamento e se você estiver contando sempre somente com o fluxo de caixa e não com outras coisas que nós vamos falar daqui a pouco. Segundo ponto importante nesse vídeo. Existe um teto possível que vale a pena eu sustentar por alguns anos para com esse teto, ou com o lucro que provém desse teto, eu consiga criar um caixa e outras fontes de renda? Vou tentar transformar isso num número concreto. Imagine o seguinte, que a minha empresa fature R$100 mil por mês, que eu, na pessoa física, precise de R$15 mil para viver,
e que a minha empresa tem uma margem de lucro de 50%. Então, se eu tenho 50% de lucro, eu tenho 50 mil que eu posso tirar. Se eu tiro 50 mil, vamos supor que eu tiro tudo, tiro 50 mil, eu vivo só com 15, ainda me sobra 35. Esses 35 eu posso aplicar no investimento. Eu aplico ele por tempo suficiente, eventualmente esses 35 mil se transformaram em muita grana, 1,5 milhão, por exemplo, e eu estou agora ganhando 15 mil só de rentabilidade daquele 1,5 milhão. Desculpa, considerando que eu vou conseguir 1% de rentabilidade ao mês, que com a Selic a 15% não é uma coisa muito difícil. Beleza? Então, existe um teto que vale a pena sustentar por um tempo, do tipo, olha, se eu sustento esse teto de 100 mil por 5 anos, mesmo que a inflação coma um pouquinho, eu estou sempre guardando um tanto. E esse tanto que eu estou guardando é sempre um tanto gordinho, ele é superior ao meu custo mensal de vida. Então, eventualmente, o meu rendimento pode estar dando dinheiro suficiente e eu já posso estar usando esse dinheiro para fazer mais dinheiro, porque essa aqui está a coisa. O ponto importante é, chega um ponto que dinheiro faz mais dinheiro, porque você consegue, com dinheiro, você consegue comprar coisas baratas e vender essas coisas mais caro. Por exemplo, eu compro um terreno, construo uma casa e vendo esse terreno com a casa. Vai ser mais caro o terreno mais a casa para quem for comprar depois do que eu que comprei e construí. A questão é, eu preciso aguentar o tempo de construir e vender. Por isso que eu falo, dinheiro faz dinheiro, mas muitas vezes, para o dinheiro fazer dinheiro, precisa de tempo, ou praticamente sempre. Então, existe um teto possível? Na minha opinião, existe um teto possível. E esse teto ele pode ser um teto mediano, não precisa ser 100 mil muitas vezes, a depender das pessoas. Mas vamos continuar nas nossas elucubrações aqui, vamos continuar pensando na coisa, tá? Terceiro ponto importante. O que eu faço com o lucro do meu negócio? Você vai perceber que todos os pontos se concatenam, né? O que eu faço com o lucro do meu negócio? Eu estou usando ele só para gastar dinheiro, eu estou gastando o meu lucro. Segundo, eu estou reinvestindo ele para fazer com que a operação funcione cada vez mais sem mim. Porque eu penso o seguinte, se eu tenho um determinado teto e eu começo a ter lucro, eu posso reinvestir esse lucro em ferramenta, em automação, em inteligência artificial, de forma que eu não tenha um custo tão elevado, ou em uma pessoa, duas, mas que não aumente tanto o meu custo para não comer a minha margem e aquela operação continua dando mais ou menos o mesmo tanto, só que agora eu começo a ter meu tempo livre. Com o meu tempo livre, eu posso criar uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda e assim por diante. Agora, eu também posso fazer o inverso. Eu posso continuar trabalhando no meu negócio, mas agora com o lucro eu crio novas fontes de renda. Eu posso investir o meu dinheiro. Eu não vou nem falar que investir o dinheiro é uma fonte de renda aqui, porque vamos considerar a fonte de renda só como, vamos tentar chamar de trabalho, não sei se vai dar certo esse nome, porque eu acho que eu já vou usar um exemplo que é contraditório, talvez. Eu posso botar o meu dinheiro eu posso investir meu dinheiro e deixar ele render e ele me dá dinheiro por si só, ou eu posso, por exemplo, comprar um outro negócio. Pô, vou comprar um pedaço de um outro negócio, eu vou só gerenciar aquele negócio uma vez, 2 vezes por semana, gastando 1, 2 horas por semana, e aquele negócio já tem uma espécie de trabalho, eu só vou organizar ele porque eu comprei ele num momento interessante. Ou eu posso usar esse dinheiro para abrir um outro negócio, que eu vou ter um sócio que vai administrar aquele negócio, eu sou só um sócio investidor. Ou eu ainda posso continuar fazendo o meu negócio, mas diminuir um pouco o tempo nele e começar a dedicar um pouco de tempo para outro negócio. Isso é uma coisa que eu faço, por exemplo. Então, o que eu faço com o meu lucro faz toda a diferença na ideia de esta empresa precisa continuar crescendo indefinidamente. Porque se eu estou conseguindo transformar o meu lucro em mais dinheiro, é claro que essa operação, vamos dizer assim, ela vai poder se manter no tempo. E ela vai poder eventualmente morrer. Não tem problema se uma empresa acabar daqui 15 anos, daqui 20 anos. Eu acho que assim, ponto importante para esse vídeo. Os primeiros anos de um negócio são os mais difíceis. Os primeiros anos são que menos dão lucro. Os primeiros anos são que menos dão margem. Eles podem até dar margem, mas eles não dão dinheiro. Então nos primeiros anos você não consegue conceber direito isso daqui. Então o que você tem que suportar de qualquer forma, onde você tem que crescer, assim, indefinidamente, nos primeiros 5 anos de negócio. Porque se você não cresce nos primeiros 5 anos, é porque o teu negócio ele tá muito michuruca, tá pichucu, entendeu? Tô falando igual eu falo com meus filhos. Então o negócio tá muito pequeno.
Agora, depois de 5 anos, o negócio já começa a ganhar um corpo, porque você já ganha uma maturidade como empresário, como trabalhador, você já entende o mercado, você já cometeu erros suficientes para descobrir como lidar com eles. Depois de 5 anos, o negócio ele parece que ele ganha uma outra força, porque agora você sabe lidar com os desafios e os altos e baixos. Ponto importante, inclusive, né, que vale a gente deixar aqui. É melhor que você olhe para o seu negócio anualmente e nunca mensalmente. Mensalmente você vai cometer um monte de erro, porque mensalmente o negócio vai te deixar ansioso. Então você tem que comparar o seu negócio ano a ano. Quanto ele cresceu de um ano para o outro e como foi janeiro de um ano com janeiro do ano anterior, fevereiro de um ano com fevereiro do ano anterior e assim sucessivamente. Então, dito isso, eu acho que esse terceiro ponto ele é muito importante, porque se eu consigo usar bem o lucro que eu estou tendo com o meu negócio para fazer outras coisas com esse dinheiro, eu posso deixar esse negócio só em modo manutenção em algum momento, num teto determinado, e eu vou poder usar bastante esse dinheiro para outras coisas. Assim, ó, eu posso te dizer, pela minha experiência de negócios digitais que eu vi nos últimos 7 anos, se você tem um negócio que fatura, ele é basicamente 100% digital, vamos dizer assim, você só tem serviços e infoprodutos, não tem produtos físicos, e você fatura mais ou menos 1 milhão no ano, vai sobrar dinheiro, se você não esbanjar, não gastar tudo na tua vida, não for um louco, sei lá, vai sobrar algum tanto para você começar a transformar em mais dinheiro, investir em outras coisas e por aí vai. Então, eu acho que esse é um ponto, me parece um ponto de inflexão de um negócio nesse universo digital. É um negócio bem pequeno, se você olhar para dados de negócio, você vai ver que é um negócio bem pequeno. O cachorro está pedindo para abrir a porta aqui, mas vamos continuar. O quarto ponto, eu acho que é um ponto muito importante para essa conversa, que é a tua ambição. Veja, parece que quando a gente fala de dinheiro, a gente quer sempre mais, é sempre infinito, mas eu conheço várias e várias pessoas que não têm uma ambição assim absurda. Eles são de fato, não é aquele cara que não fez aquele dinheiro e acha que vai estar bom e quando fizer vai querer mais. Tipo, não, quando eu estiver ganhando 20 mil vai estar bom, mas daí o cara tá ganhando 20 mil, não, quando eu tiver 30 mil vai estar bom, ele tá ganhando 30 mil, quando eu tiver ganhando 40 mil. Não, eu conheço pessoas que escolheram, elas escolhem, eu quero, tá bom assim, eu ganho 10 mil e tá bom, eu ganho 5 mil e tá bom. O cara fez uma escolha de vida, por quê? Porque ele não tem uma ambição material, tipo, eu preciso ficar rico é o que me satisfaz. Não, eu conheço vários caras que se satisfazem lendo livro. O cara se satisfaz com uma vida intelectual. O cara se satisfaz com uma vida simples em família. O cara se satisfaz com uma vida simples no campo. Eu conheço pessoalmente pessoas assim. Então, a pergunta é, qual é a tua ambição? Ela é bem importante. E, particularmente, se eu puder te dar um conselho, pelo que eu tenho percebido na minha vida nos últimos anos, é que a ambição desmedida pelo dinheiro, ela vai te levar à ruína, entendeu? De alguma forma. Ela pode não te levar à ruína material, mas você vai perder muitas coisas importantes pelo caminho. Quem sabe até perder a tua vida, vamos dizer assim, tá? Então, assim, ó, na minha pouca experiência de vida, com 32 anos, eu não posso dizer que eu não vou ser enganado pela ambição do dinheiro. Mas eu vejo, pelas pessoas que eu converso, pelos livros que eu leio, que a melhor coisa que a gente pode fazer é criar proteções contra o desejo infinito de dinheiro. Porque o dinheiro é infinito. Ele é uma medida. Então você sempre vai poder ter mais e sempre vai ter algo que você pode comprar com dinheiro. Não importa quanto dinheiro você tem, vai ter. Sei lá, talvez o Cristiano Ronaldo consiga, agora não tem mais com o que gastar, mas você vai ter algo que você pode comprar. Um iate, um jato, sei lá. Imagina o tanto. Posso comprar uma ilha, posso comprar uma cidade, sei lá, posso comprar um. Sempre tem algo a mais. Então, a ambição infinita, desmedida, ela me parece, assim, já um fato determinado. Ela vai te levar para a ruína. Então a gente vai ter que desenvolver formas de controlar a nossa ambição. Então esse depende da sua ambição, vai fazer diferença, principalmente na minha opinião, no teto. Eu acho que você tem que ter um teto financeiro para você sustentar por um tempo. Por quê? Eu acho que o primeiro movimento de um negócio é atingir um determinado valor. Do tipo, eu quero faturar 100 mil por mês. Beleza. Atingiu 100 mil por mês, demorou 7 anos, 8 anos, 9 anos, não importa. Atingiu 100 mil por mês, aquele dinheiro realmente está sustentando a empresa e a operação e a tua vida e está sobrando? Então agora, o próximo passo não é dobrar. O próximo passo é, como eu faturo esse mesmo tanto, mas eu trabalhando menos? Como eu libero meu tempo agora? Por quê? Porque com o teu tempo é o bem, o recurso mais escasso de todos, tá? Porque é o recurso que você perde e não tem como recuperar, não é? Perdi dinheiro, dá para recuperar. Agora, perdi tempo, já era. Não tem como pegar de volta. Então,
quando você tem um determinado valor, você não deveria estar tentando ganhar mais. Você deveria pensar assim, como eu recupero meu tempo agora? Por quê? Porque com o tempo de volta, eu consigo achar outras formas de fazer mais do que esse valor. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida. Eu imagino que você vai enxergar isso em gente rica ao teu redor. O cara, ele parece que o segundo negócio, o terceiro, o quarto, eles alavancam muito mais rápido que o primeiro. Por quê? Primeiro porque o cara tem a experiência, já aprendeu a fazer. Uma vez que você aprende a fazer uma empresa de uma forma, você consegue fazer várias outras empresas de outros ramos, mas que tem um formato parecido. Não é tão difícil assim abrir a segunda, terceira, quarta, quinta empresa. Quando você fica dentro de um certo know-how teu. Agora, existe um segundo ponto. Eu recupero tempo, mas agora eu tenho tempo e dinheiro. Lá no passado eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Agora eu tenho tempo e dinheiro. Com tempo e dinheiro, eu consigo crescer muito mais rápido. Então é um fator determinante esse daí de você conseguir ter tempo de... Agora eu entendi, é uma cigarra, cara. Me voltou a cabeça. Só que eu não sei, essa cigarra tá muito perto, né? E eu acho que ela tá aqui dentro. Inclusive, eu acho que ela entrou aqui. Porque o barulho dela tá muito alto, cara. Ou ela tá bem perto da minha porta. Eu não sei. Enfim, eu sinto muito que eu imagino que você até ouvindo essa cigarra o vídeo inteiro. Mas faz parte, eu não vou parar de fazer o vídeo por causa disso. Já estamos quase acabando. O quinto ponto importante é o custo do crescimento. Você está disposto a pagar ele? E aí eu vou te dar um exemplo do que pode ser um custo, ou pode não ser. Há determinadas coisas que se eu quisesse fazer, eu teria que abrir mão de acordar meus filhos de manhã, de estar com eles para tomar café da manhã. Eu teria que abrir mão de almoçar com eles. Eu teria que abrir mão de colocar eles para dormir. Eu teria que abrir mão dos finais de semana. Veja, uma coisa é o sacrifício por uma necessidade. Eu tive que trabalhar muitos finais de semana, eu tive que perder várias coisas importantes, mas o momento era de necessidade e não de expansão, não de lucro. Preciso de mais, agora eu posso ter mais dinheiro. Não, eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Se eu não trabalhar hoje, nesse domingão, eu não tenho dinheiro para pagar a conta amanhã. Então, isso é uma coisa. A outra é, eu vou trabalhar esse final de semana para expandir, para ter mais lucro, para ganhar mais dinheiro. Aí, várias vezes, esse é um tipo de preço que você vai ter que pagar. Vou ter que abrir mão de viver vários momentos importantes com a minha família. Esse é um exemplo, e pode nem ser que ele aconteça na tua vida, mas é um exemplo para eu tentar te mostrar que existe um preço a ser pago. Vou te dar um outro exemplo, um exemplo bem real. Eu queria ler mais, eu queria estudar mais. Só que eu estou lendo cada vez menos, vamos dizer assim, eu leio bastante ainda, eu acho. Mas eu tenho lido menos nos últimos anos. Por quê? Porque eu estou trabalhando mais. E por que eu estou trabalhando mais? Porque a situação, a circunstância do meu negócio demanda. Eu poderia escolher não fazer isso? Poderia. Eu estaria vivendo, estaria pagando as contas, estaria sobrando dinheiro, mas eu estou fazendo uma escolha de expansão. É um preço que eu estou pagando. Eu estou pagando um preço de ter menos vida intelectual, vamos dizer assim, não que eu tenha vida intelectual, eu não sou um exemplo de intelectual, beleza? Mas eu estou tendo menos tempo de leitura que eu gostaria de ter, porque eu estou precisando dedicar esse tempo em outra coisa. De novo, como o tempo é um recurso escasso que não tem como recuperar, é sempre ele que vai acabar determinando o teu poder de escolha. Então, se eu quero expandir a um determinado ponto, vai ter um período da minha vida que eu vou ter que sacrificar certas coisas. Você quer sacrificar? É tipo, dá pra você olhar, tem várias fotos desses caras bilionários assim. Hoje o cara tá lá na academia todo dia, saradão, com 55 anos e tal. Aí você vai olhar a foto dele nos primeiros 10 anos de empresa. O cara tá ferrado, entendeu? Era um gordinho, mal vestido, com cara de morto, exausto. Por quê? Porque naqueles 10 anos de expansão absurda, não dá tempo do cara treinar. O cara tá acordando, começa a trabalhar às 5 da manhã. Eu conheço gente assim. Começa às 5 da manhã, o cara acorda, vai trabalhar, 6 horas tá trabalhando, trabalha até 10, 11 da noite, volta, dorme, acorda e repete. Anos a fio. Entendeu? Então assim, você vai ter que pagar um preço. A questão é, você quer pagar o preço? Essa é uma pergunta importante a fazer. Então, o crescimento indefinido, ele te obriga a pagar um certo preço. Se você não estiver disposto a isso, não tem crescimento indefinido. Sexto ponto. Qual a sua personalidade? O sétimo ponto é a nossa conclusão. Sexto ponto é, a tua personalidade é uma personalidade
de empreendedor de alto crescimento? Quanto você tem de estômago para aguentar o crescimento? Eu lembro da palestra de um amigo meu que só lida com empresário há muitos anos e falou exatamente o seguinte, no evento presencial que eu fiz, do meu Master. Ele falou, cara, a maior parte das empresas para de crescer porque o empreendedor, o criador, o dono, ele não aguenta o impacto emocional daquele crescimento. É uma decisão emocional. Basicamente, o cara não tem estômago para o crescimento. E a pergunta é, você tem? A outra pergunta é, a tua personalidade é disso? Por exemplo, eu não diria que eu tenho uma personalidade de convivência em grupo muito grande. Então, eu não me vejo tendo uma empresa daquelas que eu tô lá dentro da empresa comemorando com a galera, gritando, fazendo festa, meu Deus, estourando rojão porque bateram a meta de... Eu não me vejo fazendo isso. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com a minha personalidade. Eu trabalho com as pessoas... Hoje tem 20 pessoas numa operação, numa outra operação que não é minha, eu lido com uma equipe de 50 pessoas. Eu acho que é mais ou menos 50. E aí eu fico pensando assim, cara, eu não sou muito bom de elogiar essas pessoas, eu não sou muito bom de fazer reunião 1 a 1, eu não sou lá muito bom desses detalhes, vamos dizer assim, um microgerenciamento pessoal que eu imagino que um determinado nível de crescimento vai exigir. Ou talvez eu precise contratar alguém para isso, eu não sei, entendeu? Eu estou tentando usar um exemplo para você perceber que você pode chegar à conclusão de que a sua personalidade ela vai suportar um determinado tipo de negócio, que ele vai ter um crescimento X, que não vai passar daquilo ali, e é isso aí, e você pode simplesmente entender, isso é o que vai me fazer feliz. Porque eu acho que a grande pergunta, eu vou entrar no 7º tópico, porque acho que essa pergunta tem a ver com o 7º tópico. O 7º tópico é, qual é a sua única coisa? Eu vou ter que elaborar um pouco essa pergunta, mas ela tem a ver com o que é a felicidade, vamos dizer assim. Eu não vou filosofar, tá? Mas eu tenho que partir dessa ideia meio filosófica. O que me faz feliz? Num sentido bem... eu vou tentar assim dizer bem real da coisa, que é, no fundo, o que eu acho que a gente deveria estar buscando é a vida boa. Do tipo, qual é a vida boa para mim? E nesse sentido, é relativo. Por quê? Porque, por exemplo, eu gosto de ler livro. E eu tenho amigo que não suporta ler livro. Então a vida boa para mim envolve gastar tempo lendo livro. E para esses meus amigos, não pode ter livro na vida dele. Senão ele fica maluco. Então a vida boa para mim é estar com a minha família. Mas eu tenho amigo, mais velho que eu, que não tá nem aí. Não quer ter filho, não quer ter mulher, não pensa em família. Tá pensando em outra coisa. E a vida boa para ele é aquilo ali. Se ele vai mudar de ideia, a questão não é mudar de ideia no futuro. A questão é tentar compreender, e esse é um exercício difícil, eu imagino, porque eu vejo que é difícil para mim, eu imagino que é difícil para os outros. Compreender o que é a vida boa que eu quero viver. Então, o que é a felicidade? Eu não acho que dá pra... A felicidade é uma coisa duradoura nesta vida. Ela não dura. Todos os dias eu tenho um exemplo disso. Eu estava olhando para meus filhos, eles estavam lendo um livrinho cada um, eles não sabem ler, né? Então eles ficam criando história da cabeça deles, né? Eles fingem que lê, é muito legal. Eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei, obrigado a Deus, nossa. Este momento é um momento de felicidade. Mas no momento seguinte, eu vou ter que ir para academia, eu estava na academia. Eu não quero ir na academia. Eu não estou feliz em ir na academia, mas eu preciso ir na academia. Porque eu preciso fazer algum exercício e eu não estou fazendo. Então é um momento de sofrimento. Eu não quero ir nessa porcaria, eu vou ter que ir. E eu fui. Eu estava na academia feliz? Não. Eu estava muito mais feliz com meus filhos. Então, para mim, me parece óbvio que a felicidade não é um estado duradouro. Ela é algo efêmero, ela vem e desaparece o tempo inteiro na nossa vida. Então eu não resumo a ideia de você ser feliz o tempo inteiro, mas você estar vivendo uma vida boa, mesmo que nós estejamos vivendo essa boa vida neste vale de lágrimas, entendeu? Vai ter um monte de sofrimento, coisa ruim, chato, doença, morte, fome, sei lá, eu vou estar suando e eu não gosto de calor, queria estar no frio, enfim. Dentro dessa conjuntura do impossível de felicidade plena, que para mim é só depois que se conseguir ir para o céu, qual é a boa vida? E a boa vida, ela pode ter um determinado preço. E esse preço, a boa vida tem um preço.
E o preço, parte dele é dinheiro. Do tipo, olha, se eu quiser ganhar 1 milhão por mês, e vamos supor que eu consiga viver numa circunstância e encontrar meios para fazer 1 milhão por mês. Pode ser que fazer 1 milhão por mês destrua várias outras coisas importantes. Vamos inventar. Para eu ter 1 milhão por mês, eu vou ter que abrir mão tanto do tempo com a minha família que minha esposa vai divorciar de mim. E sem minha esposa eu vou ser um infeliz, um miserável. Eu já pensei nisso. Assim, ó, se eu tivesse que escolher muito dinheiro sem a minha esposa, zero dinheiro minha esposa imediato, velho. Você não tem. Por quê? Porque é o seguinte, cara, não tem dinheiro que compra a minha esposa, entendeu? Então, onde eu compro outra dessa? Não dá pra comprar outra dessa. Então não dá, cara, entendeu? Assim, é uma coisa, não tem preço, é Mastercard. Não tem como. Então você tem que fazer, você tem que tentar desvendar os custos da boa vida. E o que é importante, você não pode abrir mão. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, talvez não sei, mas eu acho que é uma certeza, para mim hoje é uma certeza. Se eu abrir mão dos próximos 3 anos dos meus filhos, assim, você vai chegar para mim e vai me garantir, o seguinte, ó, se tu abrir mão dos próximos 3 anos dos teus 3 filhos, daqui 3 anos você vai ter dinheiro infinito. Eu não abro mão. Não vale a pena. Porque não existe dinheiro para comprar esses 3 anos de volta. Eu não estou disposto a isso. Eu não quero. Eu acho que lá no futuro eu vou me arrepender. Por quê? Porque eu tenho certeza, velho, que vai chegar um momento na minha vida. Eu vou falar, caramba, eu acho que eu vou morrer mesmo. Tá chegando a hora. Mas se eu não morrer assim, num acidente, um ataque cardíaco, sei lá, eu espero que não, mas eu vou perceber a morte vindo. Então imagina que eu vou morrer doente, ou de velhice. Eu vou perceber a morte vindo, certo? Então eu tenho certeza que vai chegar esse momento, eu vou olhar e pensar, eu acho que o que menos vai fazer sentido é quando o dinheiro tem na minha conta. Vai ser só quem tá aqui do meu lado, meus filhos me amam, eu consigo ver eles são presentes, minha esposa está aqui comigo, sei lá, meus netos. Não vai ter a ver com dinheiro. Então eu sei que se tu me prometesse assim, ó, é dinheiro infinito, mas você não vê 3 anos dos teus filhos, não vale a pena. Porque lá, nesse momento que eu tiver que morrer, eu vou olhar pro dinheiro infinito e falar, de que porcaria serve esse dinheiro infinito? Eu estou morrendo e eu não tenho o que fazer. Entendeu? Então, a pergunta final para mim é, qual é a sua única coisa? E essa pergunta ela pode ter diversas camadas. Porque você pode dizer assim, um religioso pode dizer, a minha única coisa é Deus. Um outro pode dizer, a minha única coisa é minha empresa. Mas eu diria, se eu fosse falar o máximo de honestidade que eu tenho no meu coração hoje, eu chuto que a minha única coisa é a minha família. Por que eu chuto? Porque eu posso estar pensando assim, olha, a minha única coisa é minha família, mas então tá bom, então abre mão da tua empresa, de tudo. Tô em dúvida aqui. Então tua única coisa não é Deus? Pô, agora eu tô em dúvida aqui. Mas assim, pela minha experiência dos últimos anos, dos meus pensamentos sozinho, quando ninguém tá vendo, das coisas que eu penso, sabe essas coisas que você não conta pra ninguém? Que só você pensa na tua cabeça, sozinho? Dessas coisas que passam dentro de mim, eu vejo que a coisa que mais importa hoje, que assim, ela vale tudo, é a minha família. Então, todas as decisões de negócio que me fazem perder um pouco da minha família, não valem a pena. Todas as decisões de negócio que são em prol da minha família, valem a pena. Então, eu vou perder esse almoço hoje, mas é porque, especificamente hoje, tem algo importante do negócio que tem que ser feito. E eu sei que não é hoje, amanhã, não, é hoje. E amanhã eu tô aqui de novo, e ontem eu estava aqui. Então eu sei que eu posso fazer certos movimentos, porque esses movimentos são importantes e não sacrificam a minha família. Agora, existem movimentos que eu não faria, porque eles sacrificam a minha família. Então eu acho que eu termino com essa ideia, porque eu acho que é a pergunta inicial do vídeo, que é, dá para parar de crescer? Minha opinião é que dá. A resposta é sim. Dá para eu parar de crescer. Dá para eu viver com um teto financeiro. E eu viver por tantos anos naquele teto financeiro, 3, 4, 5 anos, que o que eu acumulei, o que eu guardei, o que eu investi, o que eu criei de outras fontes de renda, compense. E dá para eu escolher um estilo de vida
que não fique mais caro com o passar do tempo. Dá. Dá porque eu vejo meus pais fazendo isso. Meus pais fazem isso há muitos anos. Eles têm o mesmo estilo de vida, têm mais ou menos os mesmos custos há muito tempo. E eu não posso falar por eles, mas eles me parecem muito felizes. E eles me parecem ter todas as coisas que são importantes. Eles estão casados, eles parecem felizes casados, eles estão perto do filho, eu sou o único filho, então eu sei que eles estão perto. Eles estão perto, eles conseguem ver os netos, eles têm liberdade para isso, a gente mora bem longe, mas eles conseguem vir direto ver eles. Eles têm imóveis, eles têm coisas. Então, a minha resposta final seria sim, dá para parar de crescer. Mas eu acho que a coisa mais importante desse vídeo é o que é de fato importante para você e qual é o dinheiro que você precisa para viver essa vida importante. Tente achar um valor e tente perseguir esse valor. E a minha expectativa é que esse valor não seja exorbitante. Que você Eu não acho que ninguém precisa de uma Ferrari para ser feliz, entendeu? Eu não acho que as pessoas precisam de um iate para ser feliz. Eu não acho que precisa ter viagens internacionais para ser feliz. Eu não acho que precise de uma mansão para ser feliz. Eu acho que felicidade é muito mais barato que isso. Então, eu tentaria olhar para um valor que não seja esse valor que chega a ser meio obsceno, né? Não, para eu ser feliz eu tenho que comprar um Porsche. Eu não acho que precisa de um Porsche para ser feliz. Eu acho que se você acha que precisa de um Porsche para ser feliz, você errou ao alvo. Você ainda não descobriu o que é que realmente precisa para isso. E aí os teus cálculos vão estar errados. Dito isso, nós vamos nos aprofundar nesse tema e falar sobre um planejamento para o ano, para que você viva um melhor ano da sua vida em 2026, na imersão Melhor Ano da Sua Vida. O link está na descrição. A imersão vai acontecer ao vivo, um dia inteiro, sábado dia 24, das 9 da manhã às 4 da tarde. Clica para saber mais, para você planejar o melhor ano da sua vida e o crescimento da sua empresa comigo neste sábado. Tamo junto, um grande abraço.